Olá, queridos alunos. Eu sou a professora Yumi e eu vou acompanhar vocês na aula de hoje. Então, vamos dar uma olhada no que a gente vai aprender hoje? Bom, o tema da nossa aula de hoje é o agronegócio e os seus impactos. E nós vamos entender melhor o que é o agronegócio, qual a sua relação com a economia, quais são os impactos sociais e ambientais que ele acarreta. E também vamos falar um pouco sobre o desenvolvimento sustentável. Mas primeiro, eu queria perguntar para vocês: vocês já ouviram falar no agronegócio? Vocês já se perguntaram o que é o agronegócio? Geralmente, quando a gente pensa em agronegócio, a gente pensa mais na parte de natura, da parte natural, como, por exemplo, os grãos, as carnes, o leite, ovo, essas coisas. Eles vão ser vários segmentos da cadeia produtiva, que vão ser um conjunto de etapas vinculadas à agropecuária. Aí vocês me perguntam, professora, o que é agropecuária? Bom, a agropecuária ela vai ser uma associação da criação de plantas, que vai ser a agronomia, e da criação de gado, que vai ser a pecuária, em que eles geralmente são destinados para o consumo humano, mas eles também podem ser utilizados para outras coisas. E as tecnologias e biotecnologias, elas vão ter um papel muito importante para o aumento da produção do agronegócio, em que as tecnologias elas podem ser utilizadas para aumentar essa escala produtiva ao fornecer alguns equipamentos, como tratores, em que essa máquina ela vai desenvolver o papel de várias outras pessoas, agilizando e facilitando o procedimento. E as biotecnologias, elas podem envolver modificações genéticas de sementes, fazendo com que elas sejam mais resistentes a pragas, por exemplo. E por o agronegócio ele envolver uma diversidade de participantes, ele vai acabar envolvendo principalmente 3 setores da economia, em que o primeiro setor vai ser a agropecuária e o extrativismo vegetal, em que vai estar envolvido principalmente nas produções rurais, sejam elas em escalas grandes ou escalas pequenas. O segundo setor vai ser os fornecedores, em que vão haver os fabricantes industriais, em que eles vão fornecer tanto insumos, como, por exemplo, pesticidas, sementes, rações, vacinas para o gado, como também vão fornecer máquinas e implementos, como, por exemplo, as indústrias de tratores. E o terceiro setor vai ser o processamento e distribuição, ou seja, vai ocorrer o transporte e a venda daqueles produtos que foram produzidos no campo, em que vai estar envolvida a indústria, a agroindústria, a distribuição de serviços, e que nós podemos ver no nosso cotidiano, como as distribuidoras, os frigoríficos, os supermercados que a gente vai no nosso dia a dia. Então, vem uma frase à nossa cabeça sempre que a gente fala sobre o agronegócio, que eu tenho certeza que vocês já escutaram, que é agrotech, agropop, agrotudo. Mas será que o agronegócio ele realmente é assim tudo de bom? Para falar a verdade, o crescimento do agronegócio, em que ele aumenta essa escala de produção de alimentos, ele faz com que fique mais barato e isso contribui principalmente para a exportação, ele é visto positivamente apenas para esse aspecto econômico. Tanto que em 2019, segundo os dados da CPE, o agronegócio ele acabou representando 21,4% do PIB brasileiro total, e ele também teve a participação de 43,2% nas exportações do Brasil. Mas tirando isso, o agronegócio ele é muito criticado tanto no contexto social quanto no ambiental. Aí vocês me perguntam por quê? Bom, no contexto social, é por causa que ocorrem constantes conflitos entre os movimentos sem terra
e os latifundiários, por causa que eles dizem que a terra ela está nas mãos de poucos. E isso é realmente verdade, por causa que essas terras elas estão se concentrando nas pessoas que têm grandes quantidades de dinheiro, então elas compram uma grande quantidade de terras para fazer essa produção, enquanto as pessoas que realmente precisam dessas terras, que não têm muito dinheiro, elas acabam ficando sem. E aqui na região amazônica acaba que é onde ocorrem mais com esses conflitos por terra, em que muitas vezes esses conflitos eles podem acabar em mortes, eles invadem fazendas e muitas outras coisas. E também por causa dessa ambição de muitas pessoas do agronegócio de conseguir dinheiro rápido, eles acabam não respeitando a legislação das áreas protegidas, como, por exemplo, as terras indígenas, em que, conforme essa notícia, ocorre uma pressão das terras indígenas aqui no estado de Rondônia, em que o território de uso exclusivo dos indígenas está sofrendo ameaças constantes de madeireiros, em que eles querem abrir espaço nesses locais e eles acabam ameaçando as pessoas que estão morando ali, com forma deles fugirem dali e eles pegarem esse local para si. E já nessa perspectiva ambiental, tem essas grandes preocupações, como eu já falei antes, com essas empresas que desrespeitam as legislações ambientais, os parques, as reservas, essas reservas indígenas, e também tem essa preocupação com a superexploração do ambiente natural, em que muitas vezes o agronegócio ele está explorando desenfreadamente sem se preocupar com as consequências, sem se importar com os impactos naturais que isso causa. E um dos impactos naturais que o agronegócio causa seria o desmatamento e os incêndios. Porque quando o agronegócio ele quer abrir novas áreas, tanto para o pasto quanto para plantar as monoculturas, eles fazem o desmatamento ilegal para ampliar áreas de pastagem, como podem ver nessa notícia. E um exemplo que ocorreu até recentemente foi os focos de incêndio, a queimada que ocorreu aqui na Amazônia em agosto do ano passado, em que esse número de focos ele acabou sendo até maior do que o número registrado em 2010. Acabou que, segundo a Embrapa, que realizou alguns estudos, ela comprovou que 90% dos focos desses incêndios na Amazônia em 2019, eles acabaram ocorrendo em locais que já estavam desmatados, em que esses locais eles fariam parte do preparo do terreno para plantação e para o pasto para os bovinos. E um dado muito preocupante é que durante o período de 2016 a 2017, segundo o IBGE, teve um aumento aqui na região norte de 32,6% do agronegócio, em que ele está sendo atraído para as nossas terras, principalmente por causa do baixo preço, em que ele é 20% menor do que o valor médio nacional. E esse desmatamento e incêndios, eles acabam causando também a perca da biodiversidade. Por quê? Esses animais, essas plantas, eles perdem o seu habitat natural e também eles não têm recursos suficientes para continuar sobrevivendo. Isso acaba causando a extinção de várias espécies de animais e plantas. E esses incêndios, desmatamentos, eles também vão contribuir principalmente para o aquecimento global. Como é que ele faz isso? Durante esses incêndios, desmatamentos, eles acabam contribuindo para a elevação das temperaturas e também eles liberam uma grande quantidade de gases do efeito estufa, principalmente o CO2, que é liberado na atmosfera. Outro impacto ambiental seria a degradação do solo, em que isso ocorre muitas vezes por causa das técnicas de cultivo que são inadequadas, o uso intensivo das máquinas e também o pisoteamento contínuo do gado. E isso acabou levando aqui na Amazônia a organização da WWF emitiu um alerta vermelho para a degradação do solo, porque eles estão preocupados que essa devastação da floresta
ela possa comprometer a produção de alimentos, porque com essa degradação acaba ocorrendo um esgotamento de nutrientes, a compactação e erosão do solo, além da desertificação. Outro problema ambiental seria o esgotamento de fontes de água, em que durante a produção de produtos agropecuários ocorre um consumo muito grande de água. Tanto que na agricultura, para irrigação, utiliza 72% da água que é da distribuição do uso no Brasil, sendo que a pecuária utiliza 11%. E, além disso, para produzir 1 quilo de carne, são utilizados 15.400 litros de água. Isso é uma quantidade absurda de água. Pensem nessa quantidade de água consumida por ano, em comparação com a quantidade que a gente consome diariamente. E se continuar assim, com esse consumo absurdo, pode acabar levando a uma redução do volume e até mesmo esgotamento da água dos rios e lençóis freáticos, por causa que está sendo consumida uma quantidade muito grande que a gente não está conseguindo repor. E também pode ocorrer a contaminação por agrotóxicos e fertilizantes, porque está ocorrendo, muitas vezes, um uso indiscriminado dos agrotóxicos, não está ocorrendo uma fiscalização. E esses agrotóxicos são adicionados às plantações, só que aí, durante a aplicação, ele acaba sendo levado pelo ar, contaminando o ar, ele infiltra no solo, chegando até os lençóis freáticos. Durante a chuva, eles são levados pelos rios, e isso acaba fazendo com que a gente também seja impactado. Tanto como nessa notícia, ocorreu a contaminação por agrotóxicos em comunidades indígenas, em que as terras que eles utilizavam e a água, elas estavam contaminadas por agrotóxicos e eles foram intoxicados. E isso também pode ocorrer com a gente. Então, já que a gente não pode eliminar o agronegócio, por causa que ele é muito importante economicamente e também na produção de alimentos, o jeito é a gente diminuir esses impactos ambientais. Mas como a gente faz isso? Ultimamente vem sido abordado principalmente sobre o desenvolvimento sustentável, que seria aliar esse desenvolvimento econômico, que ultimamente está crescendo muito, com uma responsabilidade ambiental. A gente utilizar esses recursos naturais se preocupando com o futuro. Só que, na verdade, em que a gente poderia fazer a recuperação, a preservação e a valorização dos nossos recursos naturais, recuperar essas florestas que foram desmatadas e preservar o que a gente ainda tem hoje, a melhoria do uso do solo, procurar novas técnicas que não desgastem tanto o solo, a redução do consumo de água, reutilização de recursos, o recolhimento e destinação adequada das embalagens de defensivos agrícolas, por causa que muitas vezes as embalagens de agrotóxicos elas estão sendo jogadas a céu aberto, são jogadas na água, e isso causa um grande impacto para o meio ambiente. E também criar uma legislação e fiscalização que são eficazes, porque a gente já tem isso hoje em dia, só que não é eficaz. Então, na aula de hoje, a gente percebeu que o agronegócio ele não é algo tão simples como a gente achava que fosse, e sim que ele é um conjunto de fatores que vão estar ligados ao agronegócio e que ele não é assim tão bom. Ele vai causar vários impactos, tanto sociais quanto ambientais, e a gente precisa se preocupar de como a gente pode corrigir isso, como a gente pode diminuir. E eu gostaria que vocês avaliassem como é que foi a aula de hoje, se vocês gostaram do conteúdo, o que precisa melhorar e o que vocês acharem que vocês querem incrementar. Então, é isso. Tchau, tchau. Até a próxima.